Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Vocês, eu com toda certeza vou dizer nesse momento algo que eu tenho plena e pura convicção. Vocês não imaginam a alegria que eu estou tendo em receber uma personalidade, um grande protagonista do comércio no estado do Amazonas, e que ele carrega duas bandeiras maravilhosas, que inclusive é um legado de outro grande empresário que foi o seu pai. Uma bandeira, e isso tudo que eu estou dizendo para vocês é uma leitura, isso é uma leitura minha, de observação ao longo de muitos anos, observando eu chamava ele de Zé Azevedo. Toda vez que nós nos encontrávamos, e sempre foram encontros muito fraternos, ele era uma pessoa agitada, uma pessoa comunicativa, o pai do CEO, do diretor-geral, do presidente do Grupo Tevelar, que está aqui ao nosso lado, que é o Antônio Azevedo. Mas eu quero dizer para vocês as duas bandeiras que eu acho que ele carrega. Elas são invisíveis aos olhos, mas são perceptíveis fisicamente, na prática, para qualquer ser humano que olhe a estrutura, os resultados, as pessoas que compõem o Grupo Tevelar. Isso é real, isso não é invisível aos olhos. Mas a primeira bandeira dele, e que foi um legado do seu pai, para mim é a bandeira do sucesso. É uma empresa muito bem sucedida. E uma vez eu fui visitar o Antônio Azevedo, foi a primeira vez que eu fui ao seu escritório, para nós termos uma conversa, e na parede da sala de espera estava escrito lá, ajudando as pessoas a viverem melhor. Na parede da antessala do gabinete dele. Ajudando as pessoas a viverem melhor. Por isso que eu mergulhei nessa leitura. Né? Com essa base, eu vejo essa bandeira de sucesso. E a outra bandeira do legado do seu pai, que eu vejo, é uma bandeira de orgulho para toda classe do comércio no estado do Amazonas, porque essa bandeira reúne tradição, essa bandeira reúne história, essa bandeira reúne lutas e muito sacrifício para chegar onde eles chegaram. Mas a maior razão de eu ter convidado o Antônio Azevedo para vir para cá hoje, e que chamou muito a minha atenção, é porque aqui no Amazonas nós temos o primeiro resultado da árvore da borracha, quando o seringueiro corta a árvore, o primeiro líquido, aquele que sai lá da árvore, nós chamamos de cernambi. E o cernambi é a primeira manifestação da árvore da borracha. E esse cernambi, ele é fininho, mas ele estica, que vocês nem imaginam o quanto estica. E é o efeito cernambi que está acontecendo agora no Grupo Tevelar, porque o Grupo Tevelar está em pleno desenvolvimento há algum tempo e evolução para o interior do estado. E eu gostaria muito que ele contasse para a gente como é que isso está acontecendo agora. Prestem bem atenção na história de sucesso de uma família dedicada ao comércio no estado do Amazonas, com milhares de funcionários, com milhares de clientes, e a canoa continua em direção ao mar. Bora ouvir o que o Antônio Azevedo tem a dizer? Vamos lá. Humberto, inicialmente, muito obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa, né? O Grupo Tevelar é uma empresa familiar como muitas outras, né? Advindas do sonho de um empreendedor, né? E o sonho do meu pai era tirar a avó
que criou o meu pai e a minha tia, ela lavava roupa. Então, lavava para fora. Lavava para fora para sustentar os netos, porque ele ficou... o meu avô ficou viúvo, né? E ele foi para o interior e deixou os filhos sob a proteção da avó. E ela ficou encarregada de criar e cuidar, educar as crianças, o meu pai e a minha tia. Né? Quer dizer, com início muito simples, familiar, né? Muito exatamente. Simples. Ele veio aqui para o Brasil ainda garoto, né? Com 1 ano e pouco de idade, praticamente só nasceu. Ele veio de Portugal, né? De Portugal. Nasceu lá em Albergaria a Velha e veio naquela época de navio, quando o navio levava 30 dias para chegar aqui, né? E aqui, quando chegou, a minha avó ficou grávida do terceiro filho, era uma menina, né? E infelizmente faleceu no parto. E foi quando praticamente começou a delinear, né, o início da vida dele, porque foi criado efetivamente pela avó. E o meu avô foi se dedicar ao interior, foi morar no interior e praticamente vinha ocasionalmente em Manaus. Então o sonho dele, o que motivou realmente o início da vida empreendedora, foi tirar a avó daquela situação. Ela lavava roupa e ele ia entregar, né? Então era um início de vida muito simples, né? E aí ele começou a trabalhar como empregado, e quando o dono da empresa encerrou a atividade de assistência técnica, ele era radiotécnico naquela época, né? Ele pediu a indenização, eram as ferramentas de trabalho. E aí foi quando começou tudo, consertando rádio, consertando eletrolas naquela época. Vitrolas, eletrolas. Era um produto que tinha uma longevidade grande, até porque... E toda a sala tinha uma, não era? Exatamente. A maioria das famílias tinha, e era como se fosse o objeto de desejo da época, né? Sim. E naquela época não se trocava assim com facilidade, se consertava. Os produtos eram a válvula e meu pai dava assistência a domicílio. Tonico, quer dizer, os nossos móveis, eu vou chamar de móveis, produtos eletrônicos, quebrava, tinha um radiotécnico que consertava. Exatamente. Hoje em dia isso não acontece mais, hoje, né? Você troca, o celular fica obsoleto, você não se preocupa, você vai lá e troca por mais moderno, porque tem mais facilidade, tem mais tecnologia, né? Mas naquela época não era assim, a tecnologia não mudava com tanta frequência, o produto tinha aí uma longevidade de mais de 10 anos, então as pessoas consertavam. E não eram portáteis, você mesmo falou, era um móvel que fazia parte da mobília da casa. É verdade. Então, era mais fácil o técnico ir na casa do que levar o móvel até a oficina. Sim. Então foi o início da empresa. Então toda empresa tem esse alinhamento, família, empresa, família, e nós nascemos aí nesse ambiente. Foi com o advento da Zona Franca que ele começou, já dava assistência, começou a vender também os produtos. E aí ficou mais fácil. Aí ele já abriu uma empresa para isso, né? Sim, né, Tonico? Aí nasceu a Importadora TV Lá, que foi a sucessora da Oficina Antena, que foi a primeira. Que era do pai dele. Não era dele. Ah, sim. A Oficina Antena, ele que fundou, porque ele era o radiotécnico, né? Sim. O pai estava no interior, o pai não interferiu na vida empreendedora dele. Ele se motivou, né? Então, é muito interessante e que você, como empreendedor, tem um propósito. Ele tinha esse propósito, né, de dar uma condição melhor, primeiro para a avó que o criou. E começou tudo ali. Ele começou também a dar curso de radiotécnico no Senac. E os melhores alunos ele contratava para ser funcionário dele. Que sacada, hein, Tonico? E ele tinha uma verdadeira linha de montagem, porque os técnicos ficavam numa bancada e ele só apontava o que tinha que ser trocado e rapidamente... E como fazer, ensinava, como fazer, era uma oficina escola. Sim. Acabou formando também técnicos que foram
empreendedores depois, né? Então, com o advento da Zona Franca, né, começou-se a importar, a TV lá, a Oficina Antena se converteu numa empresa limitada. E aí entrou como sócio meu pai, a minha mãe e a minha tia, né, com participações menores. E o lema da empresa, até o nome da empresa, TV porque começava-se a introduzir esse produto na Zona Franca. Os aparelhos de televisão. Exatamente. Embora não tivesse emissora de TV aqui. Sim. Porque a TV a Juricaba, que foi a primeira, foi no final da década de 60 a 70. Né? Sim. E naquela época se pegava um sinal da Venezuela, Caracas. Então... E aí a televisão passava a maior parte do tempo chiando, né? Com aquelas imagenzinhas lá chiando, não era? E a maior parte também do público-alvo era o turista que vinha aqui comprar. Sim. O mercado doméstico ainda era muito pequeno, até por esse motivo. Ainda não tinha uma repetidora, não tinha um canal de TV local. Depois que começou a ter, aí expandiu. Então, primeiro produto da empresa, a âncora que impulsionou foi a TV. E o lema, o slogan da empresa é TV Lá. Vende, instala e dá garantia. Porque ele já veio do pós-venda, né? Então, e obedecendo o histórico da vida dele, né? TV Lá, vende, instala e dá garantia. Então dava muita credibilidade para o consumidor que vinha comprar o produto. Porque sabia, não tinha Código de Defesa do Consumidor. E ele era conhecido, então, Tonico, como um bom técnico de TV e tudo, não é? Exato. As famílias abastadas, né? Ele ia na casa dar assistência. Claro. Então, no início até era bastante emblemático. Ele mandava os produtos para a casa do cliente e ficava lá 2, 3 dias em demonstração. E eles normalmente não devolviam, né? Que maravilha! Lógico, quem ia devolver? Né? Depois de experimentar, a família mesmo não deixava. Virava o sonho de consumo concretizado, exatamente. Né? E aí o tino comercial fez com que ele começasse a expandir. Então, na década de 70, começou a abrir a primeira filial e assim foi crescendo até a década de 80, que a década de 80 foi a década perdida, a década de inflação elevada, aqueles que são mais antigos se lembram. Sim, eu me lembro, claro. E a gente ia para o supermercado, logo recebia, porque os produtos mudavam de preço. No outro dia o preço era diferente. Cada dia tinha um preço diferente, era uma loucura administrar. Eu vivenciei essa fase, na realidade, e aí a empresa começou num processo de diversificação, né? Nós começamos a financiar também o consumidor, crediário próprio, devagar, com o Plano Real já deu uma impulsionada, porque aumentou o poder aquisitivo da população e nós começamos a expandir. Foi o tempo que fechou uma empresa local. Na época chamava-se S. Monteiro. S. Monteiro, né? Me lembro do S. Monteiro. Era um S azul bem grande, ponto Monteiro. Né? Antes já tinha fechado a Credilar, mais ou menos, né? Mais ou menos nessa época. Eram grandes grupos. Sim. Isso abriu espaço, né, para as empresas, as outras empresas que estavam em desenvolvimento. Né? E a TV Lá foi uma delas. Nós compramos algumas lojas do S. Monteiro, demos uma expandida. E a empresa cresceu até o final do milênio, né, assim, organicamente. Agora, mais recentemente, esse processo agora na minha gestão praticamente, um pouco antes do meu pai falecer, teve a oportunidade de um grupo nacional ter fechado as operações aqui, se chamava Ricardo Eletro, e chegou a ter muitas lojas, comprou a Citilá, e nós ficamos com a maioria das lojas, 16 lojas que nós ficamos, e aí fomos também para o estado de Roraima, abrimos lá 8. O primeiro passo para fora do Amazonas foi para Roraima. Isso, Roraima. Boa Vista, primeiramente, e também uma no interior. E aí foi, vamos dizer assim, foi um movimento de expansão, diria assim, primeira fase desse processo de expansão. Já na tua gestão, né? Já na minha gestão, mas não tanto para o interior, né?
foi mais na capital. Sim, sim. E também ocupar outro estado que era Roraima. E a partir daí, mais ou menos antes da pandemia, o meu pai já tinha falecido, e aí nós sempre adotamos aí uma política de gestão mais descentralizada, com metas, com planejamento Sim. de mais longo prazo, de 5 anos. E eu tinha definido assim como um objetivo estar presente no interior do estado. Ter uma TV lá em praticamente todos os municípios. Quer dizer, até o ano 2020 não havia a presença da TV Lar no interior do estado? Até 2019 nós estávamos presentes em mais ou menos 5 municípios. 5 municípios. E depois de ano passado, por exemplo, nós abrimos 30 filiais. Em plena época da pandemia, nós abrimos 30 filiais. Foi inauguração praticamente a tarde da outra. Uhum. Tinha a semana que tinha 3 inaugurações, 2 inaugurações, enfim. No final do ano nós computamos aí, nós saímos de pouco menos de 29 operações na época do meu pai, e hoje nós estamos com 77 lojas só da TV Lá. E isso só no estado do Amazonas também? Essa 79 é no estado do Amazonas. Junto com Roraima. Com Roraima. E agora, recentemente, também fizemos uma espécie de um spin-off, ou seja, separamos a operação de venda de motocicletas, né? Uhum. A TV Lá é sócia da Yamaha e também tem uma concessionária que vende exclusivamente produtos da Yamaha. Ok. Então, antes era no mesmo CNPJ, era no mesmo grupo, importadora TV Lá. E a Yamaha tem pianos, tem motocicleta, tem vários outros produtos, não é isso? Sim, exato. Mas nós trabalhamos no segmento de motocicletas e produtos náuticos. Ok, né? Ok. E foi quando nós separamos a operação da importadora TV Lá e criamos a TV Lá Motos para vender exclusivamente os produtos Yamaha em loja especializada. Deixa eu ficar nesse timeline, isso a partir de 2021? Não, isso começou em mais ou menos 2015. 2015, né? ok. Que eu fiz essa separação, né? E hoje a TV Lá Moto já tem 10 pontos de venda na capital e no interior do estado também. Então, se somar tudo, nós temos 88 lojas físicas, pontos de venda. Lindamente. Né? Uhum. Tanto da TV Lá como da TV Lá Moto. Mas o mais importante desse processo é o trabalho de equipe. Eu digo sempre que não é um trabalho de uma pessoa. Antes de mais nada, antes de falar na equipe, quantos funcionários hoje nós temos no grupo TV Lá? Bem, na TV Lá e TV Lá Motos, e mais o Manaus Plaza Shopping. Ainda tem o Manaus Plaza, né? Sim. 1.200 colaboradores e mais 3.000 na fábrica Yamaha, né? E nós somos sócios da fábrica. Sim, eu entendo. Já há 37 anos. Que beleza! Então, essa é a equipe de trabalho, na realidade, é que faz com que as coisas aconteçam. E o meu trabalho, basicamente, é defender e manter viva o legado, a ideologia, o propósito e os valores da empresa. Isso aí é que vai dar a junção, a união, né? E ter a equipe trabalhando no mesmo propósito. Tonico, nós já citamos aqui, aliás, você já citou aqui no início da nossa conversa, o propósito. Você pode citar algum dos valores da empresa? Eu acho que é importante uma empresa como essa, tão dinâmica, tão progressiva. Quais são os valores da empresa? Eu sempre digo assim, Humberto, é importante você ter um objetivo e chegar no objetivo, mas o mais importante é de como você chega no objetivo, né? Porque a gente vê, tem empresas que não têm, né, o lado dos valores, ou seja, não tem um legado em que as pessoas possam se engajar. Eu sempre digo para os meus colaboradores e para aqueles que adentram na empresa, né, que a empresa é uma grande plataforma de você fazer o bem. Como é que você faz o bem? Seguindo, né, os valores e
tendo um propósito maior, porque o que faz com que os colaboradores se mantenham unidos e vençam as dificuldades é ter um propósito que seja maior do que a crise, maior do que as dificuldades. E os valores servem também como um direcionamento, né? Eu digo sempre que a minha missão maior, meu trabalho maior, é fazer com que aqueles valores que você viu na parede estejam sendo vivenciados no dia a dia dos colaboradores. Nós temos 8 valores, né? E o primeiro deles é a espiritualidade, né? O americano tem na nota de $1. In God we trust. É verdade. Confiamos em Deus. Exato. Em Deus nós confiamos, em Deus nós acreditamos, enfim. Eu acho que essa é a fundamentação, é o alicerce que deve unir toda a equipe. E foi esse valor, né, que fez com que a gente enxergasse propósito e principalmente vencesse nos momentos difíceis, porque cá para nós a pandemia foi uma crise que afetou todos, sim, indistintamente. Sim. Muitos ficaram pelo meio do caminho. Sim. E muitos tiveram a oportunidade de se reinventar, de se transformar. Mas como manter a equipe unida? Como você faz para que vença o medo, né? E você tenha uma equipe aguerrida, com espírito de luta, né? E com autoestima elevada. Então, a espiritualidade. Nós sempre começamos a nossa reunião com uma prece, né? Normalmente as reuniões semanais que a gente faz, e normalmente a gente dissemina esse valor fundamental para a nossa equipe. Porque muitas vezes o camarada chega na empresa e não tem educação básica de casa, né? E eu digo sempre que a base de tudo é você ter uma crença em Deus. Porque, queira ou não, nós estamos aqui só de passagem, sim, né, Humberto? Sem dúvida. E o que vai diferenciar uma Sem empresa dúvida. da outra é o legado que você deixa, claro, né? O que você pode fazer de especial com o seu trabalho? De ajudar as pessoas a viverem melhor. Quando eu digo que a empresa é uma plataforma de fazer o bem, como é que você vai fazer o bem se você não tiver numa sintonia com a espiritualidade, com a divindade? Interessante. Né? Então isso aí é um valor que não é comum ver nas empresas, mas eu digo que é o primeiro e principal valor que norteia as nossas ações. O segundo, que eu acho que também é o verniz das relações, é o respeito que deve acontecer entre os colaboradores, né? Porque a pessoa às vezes é admitida pela sua competência, mas no decorrer do trabalho, às vezes elas se revelam, né? E a gente sempre mostra que, olha, respeito a gente não abre mão, claro, não somente entre os colaboradores, mas também com todos que se relacionam com a empresa, fornecedores, né? Parceiros, governo, enfim, representantes. É um ecossistema grande. E o respeito é algo que eu não abro mão. Nós já demitimos, né, colaboradores muito competentes, mas por falta e reincidência, né, na falta de respeito. A gente teve que demitir para preservar, né, a cultura e também servir de exemplo para todos, porque às vezes você tem um valor, mas é só por estar. O que vai realmente validar aquilo é se você realmente adota aquilo no seu dia a dia, se aquilo é para valer. Claro, né? claro. Outra é a cultura da inovação. Você sabe mais do que ninguém, até esse ambiente aqui muito, muito bacana, né? Com pouca... É a primeira vez que você vem aqui, né? Pensando bem. Hoje você pode fazer coisas assim que você não imaginava antigamente, ter um estúdio assim tão simples, mas tão eficiente, né? E assim nos negócios todos. O varejo é um segmento que está passando por um processo disruptivo muito grande. Nós temos a sorte de estarmos na Amazônia.
E aqui as coisas acontecem sempre um pouco depois. Primeiro impactado é o mundo, depois o Brasil, né? Em função do custo. Depois a Amazônia. E agora ainda tem outro degrau, o interior. Porque o interior, Humberto, tem 3 grandes desafios, né? Interior, e eu digo que são desafios amazônicos. Primeiro é a logística. É muito difícil, o interior. São vários modais, não tem uma regularidade, enfim. Chegar no interior, o homem amazônico que mantém essas fronteiras deveria ser reconhecido pelo governo e pelos demais brasileiros. Eu concordo. E hoje ele é um cidadão de segunda categoria. Sim. Né? Porque ele vive isolado em função da questão da conectividade. Além da logística, ele não usa o celular como deveria, não tem acesso à internet, porque é um gargalo terrível isso, né, para o desenvolvimento da região. E o terceiro desafio é o crédito. Nós chegamos no interior e às vezes é o primeiro crédito que o cidadão está tendo na vida. Ele não existe. Você faz o consulta no SPC, você faz no Serasa, ele não aparece, o CNPJ dele. Agora com esses auxílios do governo, é que alguma percentagem dessa população está sendo visível, está sendo atendida nesse quesito. Mas quando nós chegamos, nós damos o primeiro crédito, é sempre mais arriscado, né? Então a inovação entra nesse contexto, para a gente resolver essas dores amazônicas. Né? Eu ainda diria que ainda tem uma quarta dor, é a questão da energia. Né? Mas o interior tem, Amazonas Energia, mas são unidades geradoras independentes e que tem falta constante de energia. Se não falta num dia, falta no outro. Isso aí é certo, né? E a última inauguração que nós fizemos um investimento relativamente alto, até por causa da importância do município, lá em Humaitá. Lá tivemos que colocar um gerador possante para segurar todo o complexo que nós instalamos no município. Para suprir os momentos de falta de energia. Agora o outro valor, o quarto valor, Humberto, é bem emblemático, né? É paixão em servir. O meu pai tinha um lema de vida, né, que ele falava sempre, eu acho que não sei se você já ouviu ele falar a respeito, mas ele dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Sim. E o negócio de varejo, na realidade, é servir a população, porque você atende, você vende produto, mais do que atender e vender produto, você lida com seres humanos. Sim. Né? Sim. E a tecnologia, você queira ou não, está desumanizando as pessoas. Do olho no olho. Agora, a gente frente a frente aqui, né? As pessoas perdem essa conexão. E imagina numa loja física, né, em que os clientes vão, a oportunidade do vendedor fazer esse alinhamento, essa sinergia. Porque muitas vezes ele chega, vai para a rua, vai dar uma volta, às vezes não vai nem para comprar, ele não está nem pensando em comprar, né? Porque brigou com a mulher, porque ficou desempregado, sei lá, 1001 motivos, e aí você tem essa oportunidade. Então, paixão em servir é você vender satisfação, você vender essa energia, né? Você muitas vezes ouvir só, né? E quantas oportunidades nós temos de fazer isso, independente da venda. Né? Então a paixão em servir é um dos valores que norteiam a empresa e até vinda do próprio fundador, que você conheceu muito bem. Sim. Né? O outro valor que é importantíssimo também é a lealdade. Esse é um valor que a gente não abre mão. A minha bisavó, que criou meu pai, dizia o seguinte: meu filho, a gente ganha 3 vinténs, gasta 2 e guarda 1 para o dia de amanhã, né? Ou seja, você tem que cumprir as suas obrigações. E falava mais uma coisa também para ele, um lema que ficou na minha memória. Ele aprendeu e repassava isso. E eu passo isso para a minha equipe.
ela era portuguesa, né? Ela, naturalmente vinha do campo, na época difícil em Portugal, Sim. por isso emigraram para cá. Ela dizia assim, meu filho, dívida a gente paga nem que tenha que comer palha. Muito interessante. Beleza? Então, a questão da lealdade, de você cumprir com as suas obrigações, Sim, principalmente sim. em termos financeiros, né? Naquela época não tinha banco, não tinha previdência, Não. então a gente ganha 3 vinténs, gasta 2 e guarda 1 para o dia de amanhã, ou seja, a taxa de poupança era 1/3. Isso é verdade. E Sim. ela sempre tinha um dinheirinho lá guardado para as emergências, porque a pessoa podia ficar doente. Claro. Né? O sexto lema, valor, é a perseverança. Imagina se ele tivesse que desistir na primeira dificuldade. Então, a empresa tem 58 anos e a gente sempre está pensando mais na frente, Claro. né? Fazendo planejamento. As dificuldades vão aparecer, eu acho que é da iniciativa privada, do empreendedor, vencer as adversidades, as crises que acontecem, né? Porque depois de um dia de chuva, de trovoada, vem um dia de bonança. Claro. Então, eu acho que o empresário ele tem que ter essa visão de perseverar, e o empreendedor ele se revela, os heróis se revelam no momento da dificuldade. É na resposta que você dá para aquela situação, né? Porque quando está tudo bem, é uma maravilha. Mas você conhece as pessoas no momento da dificuldade. Sem dúvida. E aí você vai ver se ele é perseverante ou não. O próximo valor é o sétimo, penúltimo, é o espírito de equipe. Então, a minha gestão, meu pai era muito centralizador, então ele absorvia tudo. Era tudo com ele, Sim. Os controles eram frágeis. Tudo tinha que passar tinha por que ele. ter a autorização, a aprovação. Então, a empresa chega a um certo patamar e ela entra no seu limiar de competência, né? Então, nós temos que valorizar e desenvolver a equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Se você quer empreender, você tem que desenvolver uma equipe boa. E tem que ser melhor do que você naquilo que ele se propõe a fazer. Sim. Né? Então, o valor espírito de equipe, porque as pessoas têm que aprender a trabalhar em equipe. Ninguém é bom o suficiente em todas as áreas. E muitas vezes você tem um subordinado que é melhor que você em algum aspecto. Claro. Se você souber ouvir, se você souber integrá-lo na equipe, você ganha, todos ganham, né? E o último aspecto, o último valor é a simplicidade. Simplicidade no agir, simplicidade, porque nós estamos aqui só de passagem, né? E a TV lá, ela serve um público simples. A nossa população, o jeito do amazonense ser, né? Sempre do amazônida. Foi assim também, né? Isso é muito característico também do fundador, né? Ele não tinha essas vaidades. Hoje a minha sala, por exemplo, é acessível. Eu dou bom dia, eu visito de manhã cedo, eu passo pelos setores, dou bom dia a todos, né? Indistintamente. E assim é o relacionamento com o nosso cliente. É fácil você ser complicado, né? Agora, ser simples exige de você uma certa vigilância, né? Até um smartphone desse aí que você está usando, para ele ser simples e intuitivo, ele tem que ter muita tecnologia pelo lado de dentro. Então, ser simples também exige de nós assim, muita resiliência, né? Porque a vida é muito rápida e você precisa descomplicar. Quanto mais você descomplica, melhor para a empresa, melhor para os colaboradores. Então é esse nosso estilo de ser, Humberto. Eu procuro valorizar muito o imaterial, ou seja, todos esses valores, né? E desenvolver uma equipe de trabalho em que as pessoas gostam de trabalhar. O meu sonho é que a segunda-feira seja tão esperada quanto a sexta. Ou seja, as pessoas vão normalmente esperar que a sexta... Boa, gostei. Sextou. Sextou, tem essa história aí. Eu quero que o
pessoal diz, segundou. Segundou, que ninguém diz, né, pessoal? Ninguém diz. Amanhã tem que trabalhar. Puxa vida, já é segunda-feira. E exatamente, nós estamos aí dentro do programa GPTW, Great Place to Work, né? A nossa missão é fazer com que a empresa seja uma das melhores empresas. Um lugar especial para trabalhar, né? Para trabalhar, em que as pessoas gostam de estar. Sim. Né? Para isso, é um trabalho sempre de ouvir o colaborador, de prover um ambiente saudável, né? Com respeito e preservando esses valores. Tonico, me diz uma coisa. Manaus, por muito tempo, o comércio de Manaus, por muito tempo, tem assim, parece que é um estigma, né? Que as pessoas falam. Quantas vezes eu ouvi isso? Ninguém atende bem em Manaus. Os vendedores em Manaus, o que mais eles demonstram é má vontade, são mal treinados e tudo mais. O grupo TV lá conseguiu, mediante todos esses valores, né, o princípio que você citou, que é seguido, vocês priorizam treinar o funcionário. O funcionário da TV lá, ele sabe, e isso eu ouvi numa palestra, né, uma palestra de empreendedorismo, ele sabe que quem paga o salário dele não é o Antônio Azevedo, mas é o cliente. É o cliente que vai na loja, que compra, que retorna, que fideliza. É esse cliente que paga o salário dele. Então, ele não trata mal o cliente, ele só trata bem o cliente. Sabedor disso, vocês conseguem atravessar esse ensinamento para os funcionários? Porque eu acredito que o funcionário que não valoriza a presença do cliente pensa que é o patrão que paga o salário dele e não o cliente. Comenta isso, por favor. Humberto, nós temos como política toda semana pensar um valor desse, né? E disseminar na empresa toda. Para todo mundo? Para todo mundo. Então, todas as áreas, elas de manhã cedo, né? Elas repassam. Nós temos uma cartilha com os valores. E cada um dos 8 valores tem exemplificado a prática e a não prática do valor. É um processo educativo, claro, né? Que leva tempo, porque é um comportamento. As pessoas vêm com educação deficitária muitas vezes de casa, às vezes não tem uma família constituída, sim, né? Sim. E isso leva um pouco de tempo. Aliado que o vendedor hoje, a profissão não é bem uma profissão, é um momento de passagem que as pessoas estão como vendedor porque não conseguiram outra coisa melhor. Entendi. Né? Ou então estão estudando e estão ali para subir mais um degrau, para né? Depois assumir outro desafio. Então o turnover nessa área é relativamente alto. Né? E aí você tem que estar sempre num programa de reciclagem, de treinamento, claro, né? Porque depois que ele está pronto, normalmente ele vai, se forma, consegue um emprego em outra área e ele não almeja. A pessoa não vai dizer assim, eu sonho na vida ser vendedor, embora que todo mundo seja vendedor. Claro. Você está vendendo a sua ideia, você está tentando mostrar para as pessoas o seu modo de pensar, uma forma de vender, né? E não se encara como uma profissão, até de uma oportunidade de relacionamento com as pessoas. Quer dizer, o que você está dizendo é que na vida de logicamente baseado na sua observação, a vida do vendedor, essa fase que ele está ali como vendedor é um rito de passagem. Ele está ali se preparando sempre, querendo sempre galgar, né, outros desafios, para que aquilo ali é só para mantê-lo se preparar para um desafio maior, é isso? Sim. Dentro da empresa, normalmente, o passo seguinte é ele ser um supervisor, ser um gerente. Claro. Então, tem uma escala também de progressiva. E muitas vezes as pessoas também, o vendedor que é profissional, aquele que realmente é um vendedor nato, normalmente ele, às vezes, quando é promovido,
normalmente ele às vezes não se adapta na profissão, porque não é um gestor, ele é um vendedor, claro, né? Claro. Então tem essa situação da questão do ambiente interno e também a concorrência em outras oportunidades, né, que ele vai ter na vida. Então ele não vai querer ser sempre vendedor, a não ser aqueles que já estão com uma certa idade ali, na meia-idade, e já se estabilizaram e são vendedores porque gostam e tem a remuneração que dá para ele ter uma vida satisfatória, né? Ou seja, aquele que já é um vendedor profissional, esse está tudo bem, claro. Esse já está estabilizado, claro. Mas essa meninada nova que passa por um período de venda, não vai querer ser vendedor a vida toda. Agora, vocês têm no Grupo TV Lá funcionários de carreira, não tem? Uns que estão já há alguns anos lá e que continuam na empresa e tudo mais. Primeira diretora que começou conosco e que já se aposentou, né? Ela começou como aprendiz, né? Logo nos primórdios da empresa, assim como outros também, né? Primeiro emprego e agora estão se aposentando. Que legal. Ou seja, a empresa acaba sendo também uma oportunidade de crescimento de carreira. A nossa gerente de crédito e cobrança começou como auxiliar, então hoje já é uma carregada importante no setor estratégico na empresa. Eu não posso encerrar a nossa conversa. Aqui, na verdade, não foi uma conversa. Você veio aqui e deu uma aula de empreendedorismo maravilhosa e que eu tenho certeza que, por causa disso, tem muita gente aí nos vendo nesse momento que deve estar questionando o seguinte. Nós falamos sobre... né, valores e tantas coisas importantes, mas o Grupo TV Lá, ele hoje tem janelas de oportunidades abertas para emprego e renda. Quer dizer, vocês estão contratando, tendo em vista todas essas inaugurações, toda essa evolução que não para, graças a Deus, e que prossegue? Sempre, a empresa é um organismo vivo, né? Queira ou não, você tem sempre vagas acontecendo, porque as pessoas também têm seus desafios. Recentemente, agora no interior, nós inauguramos lá em Humaitá, né? Foram quase 50 vagas abertas. Já pensou, de uma vez? No município, né? No município super bacana. Está indo bem a loja em Humaitá? Muito bem. Ótimo. Né? E foi o nosso maior investimento no interior, até porque foram 2 inaugurações, foi a TV Lá, a importadora TV Lá e a TV Lá Motos, e um pequeno centro logístico para atender ali a região. Então, a empresa é um organismo vivo, portanto, assim como as células do corpo se renovam, também a equipe vai se renovando, pessoas se aposentam, pessoas... vão para outros desafios e abrem vagas, a empresa cresce, abre uma filial, né? Eu diria que está sempre, todos os meses estão aparecendo oportunidades. Né? Antônio Azevedo, qual é, né? Falamos do ontem, o histórico maravilhoso dessa empresa, falamos do hoje, a fase de expansão que continua. E como é o amanhã? O que você quer para amanhã na empresa? Qual é a grande conquista que ainda reina no teu coração para ser concretizada aqui fora? Tem alguma, Antônio? Sim, claro. Eu acho que toda empresa, o sonho do fundador é perenizá-la, né? Sim. Nós montamos toda uma estrutura, né? Conselho de sócios, eu tenho 4 irmãos, são 4 sócios. Sim. Né? Que é o órgão máximo da empresa. Eu digo que eu não sou dono, eu sou sócio. Então, todo sócio tem patrão. Claro, né? Claro. Essa é uma máxima inquestionável. E tem que prestar conta. Claro. Então, os meus irmãos são meus patrões. Eu trabalho para eles. São 4 sócios, conselho de sócios. Depois eu tenho um conselho de administração. Né? Tem 3 conselheiros independentes que trabalham lá, uma vez por mês se reúnem para olhar o resultado da empresa, orientar a diretoria, né? Apesar de eu ser o presidente do conselho ainda, mas eu não pretendo ser eternamente.
e tem a diretoria. Então, o meu sonho é fazer com que a empresa não dependa de mim. Entendeu? Interessante. Não dependa de mim. Ou seja, quem funda a empresa, meu pai no caso, a empresa dependeu dele muitos anos. Sim, Se ele faltasse, mas eu estava sempre ali com ele, né? Mas eu não quero isso para os meus filhos, até porque eles pode ser que não venham trabalhar na empresa. Entendi. Então a empresa que não dependa de ninguém, que não fique refém de ninguém. Ou seja, eu posso colocar lá um executivo de fora. Sim. Né? E em termos de atuação no mercado, a empresa ela tem sempre que estar se reinventando. Porque hoje nós atuamos vamos dizer assim, na velha economia, como diz o meu amigo Chico. A velha economia são as lojas físicas, mas hoje o mercado é digital, hoje as coisas acontecem tudo pela internet. É o novo mundo, né? No smartphone e tudo mais. Então você tem que acompanhar essa dinâmica. Sim. Por isso que um dos valores é a cultura da inovação. Ou seja, você tem que acompanhar e antecipar essa mudança de mindset do consumidor. Isso vai acontecer e está sempre acontecendo, porque a empresa que não se renova, ela fica para trás. Você pode ver o que aconteceu com as empresas fotográficas, né? De vinil, em que aquelas grandes empresas, exato, né? E outras, pelo fato da tecnologia mudar, elas se acabaram. Sem dúvida. E o varejo é um segmento que também está sofrendo uma disrupção muito grande, né? Vai acabar esse modelo que a gente entende que pouco a pouco ele está acabando, sim, né? Pouco a pouco. Demora um pouco mais aqui, mas vai chegar também o momento. Eu não diria que é agora já, mas ainda tem aí algumas décadas, né? Antônio Azevedo, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter dado essa aula, volto a dizer, de empreendedorismo, por ter apontado um norte importante para tanta gente que está querendo empreender, para você ter especificado, né, de como esses valores são disseminados dentro da empresa. E eu acho que isso tudo foram grandes ensinamentos para todos nós. Então, parabéns, obrigado. E que legal que nós temos no Amazonas uma empresa desse porte e que, por causa do fato, e esse agora uma leitura novamente minha, do melhor ainda está por vir, essa empresa ainda vai aumentar de porte ainda mais, e essa é a tendência. Muito obrigado e parabéns a toda a sua equipe, a todo mundo do Grupo TVLAR. Humberto, eu que agradeço e deixar uma mensagem de otimismo. Todo esse movimento que você falou e que aconteceu de expansão da TVLAR para o interior é um voto de credibilidade no Brasil, né? Eu diria o seguinte, que nós passamos pela maior crise que nós já vivenciamos na nossa história. Nós passamos muitas crises, mas essa foi muito longa, né? Ela já vem bem antes da pandemia, né? E esse país vai crescer. Vocês podem ter certeza disso e acreditar no país. A economia é feita de ciclos, né? E o próximo ciclo de crescimento vai durar mais de 10 anos. E aqueles que investirem agora vão surfar na onda, Humberto. Então, acreditem no país, empreendam, porque o emprego ele vai acabar do jeito que a gente conhece, vai acabar, Sim. Já está acabando. Sim. Então, não é o empreendedorismo é que vai fazer diferença, é se resolver problemas. E o mundo está cheio de problemas para serem resolvidos pelos empreendedores que querem fazer diferença no mundo, ter um propósito, e esse propósito é que vai mover, né, as pessoas a empreenderem. E se você resolver o problema, o dinheiro, o lucro, o sucesso vai vir em consequência. Querido amigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado também. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, se Deus permitir, a gente vai estar de volta às 2h da tarde. E quero, quase que eu esqueço, mas eu quero lembrar aqui que hoje é dia de São Pedro, né? Hoje é 29 de junho, dia de São Pedro. Na época minha e do seu pai, a gente ia queimar fogueira lá fora. Tinha fogueira, tinha um monte de coisa. E também dia de São Paulo. Então que São Pedro e São Paulo abençoe a todos nós. Até amanhã, minha gente.
Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.